Boa noite, minha irmã Tanuri. Como é que tá o som aí, Cintia? Tá legal? Eu troquei aqui os negócios aqui. Ótimo, tá bom. E o Tá tudo meu? Como é que tá ok? aí? Glória a Deus, mais uma aula. Ai, como eu fico feliz Boa quando isso acontece. noite. E o meu Mas... som tá bom, hein, Mônica? Ah, O meu som tá bom? Como é que tá? você tá linda e o som tá perfeito. Perfeito. Que bom, boa noite, irmã Kátia. Eu tô cheia de irmã, graças a Deus por isso. Estamos aguardando aqui. Mas, Cíntia, ó, já vou deixar você bem à vontade. Ó, tem família, né, Kátia aí? Tá com saudade de tu, hein, mulher? Oi, coisa linda tá com vocês. Glória a Ah, Deus. Mais um dia, mais um encontro juntos para essa viagem eletrizante pela palavra viva do Deus vivo. Muito bom ter a companhia de cada um de vocês. Obrigada mais uma vez, Mônica Souto, por me receber aqui nessa sala, nesse espaço, para juntas seguirmos nessa viagem. Então vamos lá? Vamos começar? Todo mundo pronto aí? Aperte os cintos que lá vamos nós. Então, vamos começar adorando ao nosso Deus, o Deus da palavra, esse Deus vivo que nos convida a conhecê-lo através da sua palavra. Então, vamos orar a Ele. Pai querido, nós te adoramos. Diante da tua grandeza, da tua soberania, da tua fidelidade, do teu senhorio, do teu grande amor por nós. Nós te agradecemos por esta palavra que vamos estudar hoje na companhia do Espírito Santo de Deus, aquele que inspirou homens a escrever essa palavra a partir da vontade do Senhor, segundo tudo que o Senhor queria que ficasse registrado para nós, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para o nosso aprendizado, para que pudéssemos conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigada por essa noite que o Senhor preparou muito antes de que nós existíssemos para esse encontro contigo por meio da tua palavra. Nós te adoramos e pedimos a tua condução no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá com ele na condução viagem, nos contando tudo aqui que o Senhor mesmo fez na vida de Abraão. Abraão, né? Nós estamos aqui em Gênesis 12. Eu vou fazer um resumão hoje de Gênesis 12. Por quê? Porque nossa última aula tivemos um probleminha técnico aí, não ficou gravada, então ela não foi para o YouTube. Mas não tem problema não, tá tudo certo. Hoje eu vou fazer um resumão aqui do capítulo 12 e nós vamos também, se o Senhor se nos permitir, se o tempo der, né? Eu creio que sim. Vamos para o capítulo 13 hoje também de Gênesis, conhecendo mais dos feitos do Senhor na vida desse homem chamado Abrão, que logo, logo se tornará Abraão, o pai de multidões, porque isso faz parte do chamado dele. Então, relembrando, vamos relembrar, vamos ativar a memória aí, para ficar tudo bem fresquinho, para cada pecinha aí se encaixando. Então, relembrando que o Senhor chama Abrão. Lá no capítulo 11, né, a gente viu em outros textos aí que Abrão ainda estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, lá naquela cultura idólatra, onde não se adorava ao Deus vivo, adoravam vários deuses, inclusive a deusa Lua, né? E Abraão estava no meio daquele povo, um pagão que não conhecia a Deus, e Deus o tira dali, faz esse chamado, Deus se encontra com Abraão e diz: olha, eu quero que você saia daí. Eu quero que você saia do meio da sua parentela, dessa cultura e vem comigo. E vem para um lugar que eu ainda vou te mostrar. No capítulo 12 que a gente entrou aqui, o Senhor, de novo, né? Ele fala novamente com Abraão. Ele estava com 75 anos e ele faz tudo de novo, fala tudo de novo, né? Repete a Abraão esse chamado e diz que o abençoaria, que seria grande o nome dele, ele seria conhecido nessa terra, né? Que o Senhor multiplicaria muito a descendência dele, que o Senhor seria com ele, o abençoaria em tudo.
ele seria a própria bênção do Senhor por onde fosse. O Senhor diz, seja tua bênção. Ele disse também, olha, aqueles que te abençoarem serão abençoados, que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei também. Então, o Senhor faz um pacto ali de fidelidade muito grande com Abraão nesse chamado dele. Logo no iniciozinho aí do capítulo 12. Interessante que eu estava lembrando, eu não falei isso com vocês na última aula. Parou aí, gente? Deu uma congelada? Voltei, né? Não? Então tá, beleza. Deu a impressão aqui que tinha congelado. Eu não falei com vocês na última aula, não falei na última aula, mas me lembrei aqui para falar com vocês. A palavra, quando o Senhor fala sai para Abraão, no hebraico, essa palavra é lechar. É difícil a pronúncia, né, em hebraico, eu estou me aventurando aqui a pronunciar em hebraico, mas é interessante que essa palavra, ela vai além do simplesmente sai. Ela diz assim, ó, sai para ti mesmo. Olha que coisa interessante. Sai para ti mesmo. O que será que o Senhor quis dizer dessa forma, né? Então, muitos estudiosos aí do hebraico, eles vão dizer que esse termo Deus está dizendo, sai para ti mesmo, sai para o teu propósito, sai para viver para o qual eu te chamei a existência, para o qual você nasceu. Sai daí, vem para você mesmo. Algumas traduções é como se dissesse assim, vem para dentro de você, vem para a sua essência, vem para ser quem eu te chamei para ser. Ou seja, Pai de multidões, Pai de muitas nações. Ele está dizendo, vem viver o que eu mesmo te trouxe à existência para ser, Abraão. Sai daí onde você está e vem viver a sua história, a existência. Ainda bem que eu lembrei disso, porque a gente não podia deixar de ter essa percepção da grandeza detalhada do chamado de Deus, até a maneira como Deus o chama. Continuando, nós vimos então que aqui no verso 4, né, que foi o que nós vimos na última aula, é aquela hora. Abraão, primeiro, ele fica um tempo lá em Harã, lembra? O pai dele morre lá, Tera falece ali. Abraão já era um homem de muitas posses, ele já tinha muitos bens, mas o Senhor diz, eu vou te dar uma outra terra. Eu vou te dar por herança uma terra nova, eu não quero você aí, vem comigo. Mas o Senhor não conta para ele. Nós dissemos que aqui começa a jornada de fé desse homem. O porquê esse homem eleva esse título de pai da fé, amigo de Deus. Se alguém na palavra recebe um título desse, pensa comigo, eu e você, a gente tem que conhecer esse homem, não tem não? A gente tem que saber por quê, o que esse homem viveu, o que esse homem fez. Qual é a jornada de vida dele que confere a ele um título tão forte? O pai da fé, amigo de Deus. Eu quero também andar como esse homem, eu acho que você também, porque assim nós somos chamados para que a gente possa, então, conhecer, né? Porque Deus nos chamou e Deus nos chama também para andar por fé. É isso que a palavra diz. O Senhor diz que não é para que nenhum dos seus filhos andem por vista, andem por convicções humanas, mas por fé. Então, ele tem muito a nos ensinar nessa caminhada de fé. E nós queremos aprender tudo aqui com Abraão. Que o Espírito Santo nos conduza nisso. Então, eu queria dizer para vocês aqui, jogo logo de cara aqui, né? O primeiro passo de fé foi só o primeiro. A gente fica maravilhado. Puxa, esse homem sai da terra dele, onde ele estava bem ali, estruturado, né? Toda a sua família, uma cultura, amigos, vizinhos, conhecidos, e ele se lança nessa viagem eletrizante, verdadeiramente de fé, sem nada para se apoiar, apenas com a palavra de um Deus invisível. Ele era acostumado a cultuar deuses que ele podia tocar, ver, feito ali pelas mãos dos homens.
Mas agora ele está diante de um Deus que ele não vê, mas esse Deus o chama, se encontra com ele. Há um momento de um encontro tão impactante que muda toda a estrutura desse homem, ao ponto dele dizer: não me importa se eu tenho que largar tudo, por ele eu largo, eu vou. Não importa para onde eu esteja indo, eu não sei o que me espera, mas eu vou porque é ele que está me chamando. E é assim, quando há um encontro verdadeiro com esse Deus na nossa vida. Não importa, simplesmente não dá mais para ser o mesmo depois de um encontro com Deus. Não dá. É quando ele diz: olha, saia desse lugar onde você está de incredulidade, desse lugar de idolatria, desse lugar de perdição, desse lugar de escravidão, desse lugar de trevas e vem comigo. E o Senhor nos chama a cada um dos nossos lugares, onde estávamos errantes, perdidos, para caminhar com Ele por uma jornada de fé, chamado de Abraão, específico aqui, uma trajetória, geograficamente, indo para o lugar, mas andando de fé em fé, conhecendo esse Deus, provando coisas sobrenaturais. A gente vai ver quanta história esse homem vai viver na dependência de Deus. E essa também é a minha história. Essa também é a sua história. Andar com Deus é depender de Deus, é se lançar, é ir para si mesmo, para viver o seu propósito, pelo qual Deus te trouxe à existência. Nós não estamos aqui por acaso, não caímos de paraquedas aqui, não. Somos chamados à existência pelo Deus que soprou em mim e você o fôlego de vida com um propósito. E viver esse propósito é estar nessa plenitude da vontade de Deus, é tudo que eu e você precisamos. Assim como Abraão, não importava como ele estava tão bem estabelecido, ele precisava viver a história dele, só dele, com Deus. E então, Abraão, aqui no verso 4, quando nós falamos, literalmente põe o pé na estrada e começa essa jornada de fé. E a gente vê que ele vai andando e chega em um momento ali, ele ergue o primeiro altar a Deus. A gente viu isso na aula passada, lembra-se? Quando ele chega ali, nós vamos ver aqui, atravessou, verso 6, tá bom? Atravessou Abraão a terra, até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam naquela terra. A terra já tinha dono. Mas o Senhor falou que daria a Abraão. A gente vai ver isso em vários momentos, tá bom? E a gente vai entender o porquê o Senhor é fé. Diz, olha, não importa, não precisa olhar para nada. Quem está te dizendo sou eu, o dono da terra, o Criador dos céus e da terra, que sou detentor de tudo, dono de tudo, Senhor de tudo. Eu te digo que eu te darei essa terra, darei a sua descendência eternamente. Olha só, então, apareceu o verso 7, apareceu o Senhor Abraão, novamente o Senhor se encontra com Abraão, novamente Abraão tem esse encontro poderoso com Deus, e lhe disse, e Abraão ouve Deus dizendo, darei à tua descendência essa terra, ali edificou então Abraão um altar ao Senhor, porque ele lhe apareceu. Eu fico imaginando, eu só posso imaginar, Deus aparece a Abraão, eles têm ali uma conversa, algo tão impactante, não está tudo registrado aqui. A gente vai ver em outros versos que muita coisa, né, entre os dois, de conversa com os dois, não ficou registrada aqui. A gente vai sabendo alguns detalhes aqui ou ali pela palavra. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas, mais uma vez, o Deus vivo, o Deus, Criador dos céus e da terra, aparece a esse homem de novo. E ele ergue um altar dizendo, o Senhor me apareceu. Esse altar, eu disse na última aula, né, que não ficou gravada, já viu aquelas pessoas em filme, ou talvez você mesmo já viveu alguma experiência assim, que alguém chega no lugar e para tomar posse daquele lugar, né, enfim, com uma estaca ali, uma bandeira, algo que marca e diz, isso aqui é meu, esse território é meu. E Abraão, quando ele chega ali naquele ponto, né, quando ele reconhece o Senhor, a palavra do Senhor dizendo, eu te darei essa terra, ele ergue um altar de adoração, onde ele sacrifica o melhor dele, onde ele junta toda a família dele, todo o povo que estava com ele, e adora ao Senhor. E declara e proclama que só há um Deus,
o Deus criador dos céus e da terra. Abraão agora totalmente rendido ao Senhor, feito separação com toda a cultura que ele viveu, tudo que ele aprendeu com o pai dele, lá no meio da onde ele veio, de Ur dos Caldeus, de uma, como eu falei com vocês, uma cultura já evoluída, mas tanto o Senhor diz, não, eu adoro somente Deus, o Deus que criou os céus e a terra, por ele eu ergo esse altar, eu celebro, eu adoro. E Abraão vai fazer isso outras vezes, várias vezes, e cada vez mais o Senhor vai se agradando, essa intimidade, essa comunhão, essa amizade vai crescendo, por isso Abraão é chamado também de amigo de Deus. Eles vão numa caminhada, construindo um relacionamento de intimidade, de amizade, ao ponto de lá na frente, no capítulo 22, a gente vai chegar lá, vai ver essa história detalhadamente. O Senhor pede a Abraão a maior prova de fé que um homem poderia dar. Ele pede a Abraão a própria bênção que ele deu. Ele diz o que vale mais para você, a minha bênção ou eu mesmo, seu abençoador. Trocando em palavras aqui, essa era a prova que Deus colocou o coração de Abraão naquela hora, quando ele pede para ele subir ao Monte Moriá e sacrificar o seu próprio filho. Mas nós vamos ver essa história mais para frente, tá bom? Mas eu quero te dizer hoje, nessa noite, né? Nesse resumão que a gente está fazendo aqui. Abraão, ele não fica só ali, ele vai para Betel, ele ergue outro altar, ele invoca o nome do Senhor, depois ele vai para lá, né, passa pelo deserto do Negueb, aquele lugar que quando chovia enchia com as águas do Negueb, né, as enxurradas que fazia produzir, mas naquele tempo estava em seca. Ele chega ali naquele lugar e tinha fome sobre a terra, e Abraão toma a decisão dele. Eu não vou ficar aqui, os cananeus estão aqui, eu vou seguir, está com fome aqui, tem fome aqui. A fome naquela época por causa de guerras, de pragas, né, da própria seca. Eu vou para o Egito. O Egito tem comida, o Egito regado ali pelo rio Nilo, é fértil, ainda tem comida, eu vou para lá. Mas a gente viu, né, que lá no capítulo 10, como eu falei da última vez, antes de Abraão pôr o pé na estrada, antes de sair, ele faz um combinado com a esposa dele. Sara, você é bonita demais. Sara, você é a mulher, tu é formosa, mulher. E por causa de você pode ser que eu compre muitos inimigos e que a minha vida esteja em jogo, o meu pescoço, porque havia aquela cultura da época, né? Que um rei, um faraó, se ele visse uma mulher bonita e ele desejasse, ele podia tomar para si, para o seu harém. E se essa mulher fosse solteira, se ela fosse casada, ele estaria ali cometendo um crime, estaria violando, né? Algo que traria sobre ele maldição, então ele não podia fazer isso. Mas eles tinham sempre um jeitinho, né? Para o que eles queriam. Mata o homem, mata o marido e fica com a mulher bonita para ele. Mais ou menos assim que a cultura da época funcionava. E Abraão, sabendo disso, o que ele combina com a esposa dele? Nós vamos contar uma mentira. Por onde nós formos, você vai chamar atenção? Certo que você já vai chamar atenção. Gente, pensa você sendo a mulher de Abraão, hein? Essa Sara, com essa beleza toda, dizendo assim, mulher, você vai me dar trabalho, porque você é bonita demais. Então, ele diz, vamos fazer o combinado, por onde a gente for, para que a minha vida não corra risco, o que é que nós vamos fazer? Você vai dizer que você é minha irmã. Na verdade, eles eram meio irmãos mesmo, né? Só por parte de pai, como eu já falei com vocês. Então, Abraão se utiliza disso para salvar a própria vida. E nós vimos na última aula que, então, ele chega no Egito, fugindo da fome, e os príncipes ali de Faraó já olharam para a beleza de Sara, que aqui ainda era Sarai, né? Deus não tinha mudado o nome dela ainda, nem o nome de Abrão. E aí eles comunicam a Faraó e Faraó logo se interessa e manda buscar ela. E Faraó, por achar que Abraão era simplesmente irmão e não o esposo dela, resolve então agradar, né? Conquistar Abraão, achando que Sarai era somente irmã dele, e dá para ele muito gado e muitos bens e ouro. Mas em determinado momento o Senhor intervém nessa história, como nós vimos na última aula, tá aí tudo capituloso, você pode ler com calma, tá bom? Reler, para quem se esqueceu, eu estou fazendo esse resumo aqui para a gente adiantar. Mas então ele
o Senhor interveio nessa história para livrar Sara e o próprio Abraão dessa enrascada que ele entrou por causa desta mentira, para proteger a vida dele. O Senhor não tinha dito a ele lá no início: eu serei com você, Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou te proteger, eu serei sua retaguarda, sua entrada, sua saída por conta minha. Mas sempre nós, homens falíveis, seres humanos, muitas vezes o que a gente diz? Dizemos com a boca que confiamos, mas as nossas ações dizem o contrário. Muitas vezes a gente fala assim: peraí, e se Deus não me proteger? E se ele não ver essa situação? Será que o Senhor está vendo isso? Eu vou dar o meu jeitinho, eu vou fazer do meu jeito. Foi mais ou menos isso que Abraão fez aqui. Ele decidiu, junto com Sara, antes de sair, nós já temos um combinado, se acontecer uma situação assim, a gente diz que você é minha irmã, combinado? Fechou aqui? Sara concordou, assim fez, e aqui eles entram na primeira enrascada. E ali ia acontecer que Sara ia se tornar, Sarai, né? A força do hábito, a gente fala Sara toda hora. Sarai ia se tornar o quê? Mais uma mulher no harém do faraó do Egito. Mas o Senhor intervém e envia pragas, e logo a gente não sabe quais foram as pragas, mas o Senhor os fez saber que era ele. E Faraó diz: homem, Moisés, o que é que você fez? Por que você mentiu para mim? Eu quase, né, em pecado contra o próprio. Que nessa altura todo mundo já sabia que Abraão servia ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Eles já sabiam disso. E nessa hora o faraó então fala: olha, não faça isso comigo, toma sua mulher, vai embora. Não sai dali com Sarai, né, livre daquele risco enorme que eles de Faraó, porque o Senhor interveio na história para livrar, para dar um jeito na bagunça ali que Abraão e a própria esposa entraram por conta deles. Bom, então eu falei aqui na última aula que alguém diz: mas por que Deus a Faraó e não a Abraão, que era o servo dele que mentiu? Deus concorda com a mentira? Não, Deus não concorda com a mentira. A mentira é pecado. A palavra do Senhor já nos diz que Satanás, o diabo, ele é que é o pai da mentira, mentiroso sempre. Essa não é a questão. Mas como nós vamos ler na palavra, pode anotar aí, Romanos 9:15, só para você ler depois. 15. O próprio Deus dizendo a respeito de algo que havia feito no passado, na época de Moisés. Lembra que é Moisés que está registrando essa história aqui que a gente está lendo? Isso, Gênesis, né? Faz parte da Torá, faz parte aí do Pentateuco. E quem está contando essa história para a gente, quem está narrando essa história é o próprio Moisés. E sabe o que nesse capítulo aqui de Romanos está dizendo? Que é clara, que ele teria misericórdia de quem ele quisesse. E ponto final. Ter compaixão de quem ele quisesse, ele é Deus. Ele decide, ele determina, ele tem misericórdia de quem ele quiser. Então, Deus quis agir com misericórdia para com Abraão, mais uma vez aqui. Em 2 Timóteo 2,13, anotei também para você ter essa referência. 2 Timóteo 2, versículo 13. A palavra vai dizer: olha, contudo, se nós formos infiéis para com Deus, contudo, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Tinha um pacto aqui entre Deus e Abraão, certo? Havia uma conversa, havia um chamado, e o Senhor falou: eu quero que você faça isso, eu farei isso. Eu vou te proteger, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, eu farei de você uma grande nação. A quem te abençoar, eu abençoarei, quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E ainda que Abraão fosse infiel em algum desses momentos aqui, conforme essa palavra, o Senhor permanece fiel a ele mesmo, ao que ele decidiu, ao plano dele, ao que ele queria. O Senhor permanece fiel. Então, Deus decide aqui, né, livrar Abraão e livrar
Sarai. A palavra do Senhor também diz em Romanos 8 ali que todas as coisas cooperam para o bem. Eu amo essa palavra. Sabe por quê? É todas as coisas. Abraão foge do povo cananeu ali, foge da fome, vai para o Egito, né? Entra nessa enrascada ali junto com a mulher dele por não falar a verdade absoluta ali. Ele falou meia verdade, alguém já disse que meia verdade é mentira inteira, porque ele diz ela é minha irmã, mas ela não era simplesmente irmã, ela era esposa dele. E então ele entra nessa enrascada, mas tudo coopera. A palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Abraão, um homem chamado segundo o propósito de Deus. E até no meio da prova, até no meio do problema, da situação difícil aqui, Deus usa isso em favor dele. Ele ainda sai de lá mais rico do que ele já era, gente. E aí tem gente que fala assim: é injusto isso, eu não aceito. Abraão tinha que ser punido. Eu digo, glória a Deus pela tua misericórdia, a tua sabedoria e a tua soberania eterna, Pai, que sabe de todas as coisas e conhece todas as coisas. Porque eu preciso dessa misericórdia todos os dias. Você precisa, meu irmão? Você precisa, minha irmã? Eu preciso dessa misericórdia todos os dias. E eu me alegro em saber que Deus é Deus de misericórdia. E ele age com sabedoria. Abraão, quando ele tem essa ideia aí, ele diz: é a minha estratégia para talvez não ser morto por causa da sua beleza. Mas Deus, a estratégia de Deus é perfeita, ele sabe de todas as coisas. E o Senhor não permitiria que mal algum acontecesse, nem a morte, nem que Sarai fosse violada ali por aquele faraó. Deus preserva tudo pela bondade e misericórdia dele. Então, chegamos aqui agora no capítulo 13. Vamos lá, seguindo viagem. Pega aí comigo. O versículo 1 diz, então, saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Agora, Abraão vai fazer o quê? O caminho de volta. Volta, Abraão. Você já começou a sair fora aí, vou te fazer voltar. Volta para lá, para onde eu te mandei. E Abraão, então, começa a fazer o caminho de volta, né? Ele sai do Egito, ele passa pelo deserto do Neguebe, e ele, sua mulher e tudo que ele tinha, e Ló. Lembra que Ló, o sobrinho dele, filho do irmão dele que tinha falecido lá em Harã, né? Lá na terra dele, aliás, quem morreu em Harã foi o pai dele, Tera. Lá em Ur dos Caldeus, né? O irmão já era morto, o pai de Ló, e Ló segue com Abraão viagem. Certamente, eu creio assim, que Abraão, desde o primeiro momento que Deus aparece a ele, esse homem fica tão cheio dessa glória, que ele sai contando para a casa dele, para todo mundo. Eu vi o Deus Todo-Poderoso, ele falou comigo, o Deus Criador dos céus e da terra. Eu creio que Abraão, né, também assim como Noé, deve ter virado piada ali no meio do povo. Que isso? Um Deus que não se vê? Cadê esse Deus? Onde é que tá? Me mostra ele. Porque eles criam somente nos deuses ali feito pelas suas próprias mãos, em algo que eles pudessem apalpar, pegar, ver, né, sem o entendimento que era um objeto, era um pedaço de pau, de madeira ou de ouro, do que quer que fosse, mas feito por um homem, humano, por mãos comuns. Mas assim eles criam, assim eles adoravam. E eu imagino como é que era Abraão explicar. Ninguém nunca tinha feito uma declaração dessa. E ele diz: eu vi, eu ouvi, eu estou indo, o que ele disser eu vou. E aqui, então, eu imagino que o coração de Ló, seu sobrinho, foi se enchendo dessa fé. E ele disse: eu creio como você, tio, e eu vou com você, porque Ló também sai daquela terra onde ele também estava estruturado e segue viagem com Abraão. Então, aqui nós vimos que ele saiu, e eu disse a vocês que era muita gente com Abraão. A gente vai ver logo lá na frente que ele vai entrar no meio de uma guerra aí para proteger o próprio sobrinho dele, Ló, e só para salvar Ló, que foi sequestrado, a gente vai ver essa história está mais na frente, hein? Tem muita aventura aqui com Abraão e esse povo. Ló foi sequestrado, todos os bens dele foi sequestrado junto com ele, mulheres e tudo que ele tinha, e Abraão compra essa briga e vai para essa batalha para resgatar Ló, e diz a palavra que ele junta 300 dos seus melhores homens de guerra para ir. Então, pensa o tamanho da caravana que saiu com Abraão, pôs o pé na estrada por fé.
para os depois dizer o caminho, como eu disse aqui, sem GPS, o GPS era o Espírito Santo dizendo, vai, e eu te levarei, e todo o percurso eu garanto, você será protegido por mim. Era muita gente, era muita tenda, era muitos homens, era muito gado, era muito animal ali, né, muito rebanho, era muita criança, onde tem muito homem, tem mulher, tem criança, era gente demais, e ele o patriarca, ele o chefe, ele o líder desse clã, dizendo, eu creio num Deus invisível, vem comigo adorar esse Deus, vou erguer um altar, e todo mundo ali prestando culto. Imagina, eu fico imaginando, eu só posso imaginar, fique imaginando aí comigo, todo aquele clã assentado ali debaixo daquela árvore ali em Betel, ele erguendo ali um altar, adorando, celebrando esse Deus, essas pessoas entoando cânticos, palavras de adoração, né? Abraão declarando, invocando o nome do Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que noites, que dias devem ter sido isso, andando, e Abraão dizendo, vem, ele é verdadeiro, ele é vivo, ele disse, ele fará, eu creio, minha mulher já é de idade, eu sou um homem de 75 anos, eu tenho muitos bens, muitos dinheiros, mas eu não posso comprar um filho, minha mulher é estéril, mas ele disse que esse ventre vai gerar, uma criança vai nascer, eu terei um herdeiro, esse herdeiro se multiplicará, mais do que o pó da terra, mais do que as estrelas do céu, serei pai de muitas nações, em mim todas as nações da terra serão abençoadas. Imagine Abraão contando essas coisas, declarando essas coisas ao povo. E aqui diz que Abraão era muito rico, versículo 2, capítulo 13, era Abraão muito rico. Quando na Bíblia dizia que alguém era rico mesmo, era muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Ele tinha muitos bens, ele possuía muitos servos. Além dos servos, dos empregados, nascia, né? A palavra diz que quando ele saiu, todos os que eram nascidos na casa dele, todos que iam sendo gerados, pertenciam a Abraão naquela época, serviam a ele, era um homem de muitas posses. E aqui diz, né, que ele fez da sua jornada do Negueb, versículo 3, hein? Nós estamos aqui. Ele faz o caminho de volta até Betel. Lembra que ele ergueu um altar em Betel na vinda, quando ele estava vindo, saindo lá de Harã. Ele fez esse percurso em Betel também. Ele ergueu, Betel significando casa de Deus, né? E ele ergueu ali um altar e invocou o nome do Senhor. E agora ele volta para esse mesmo lugar em Betel. E o que acontece ali? Ele arma sua tenda. Quando a gente fala, arma sua tenda, parece uma tendazinha. Abraão, não, eram estruturas grandes, e eram muitas tendas, armavam acampamento, muita gente, muita coisa que se carregava junto. A viagem tinha que ter uma logística, era muita estrutura, mas o Senhor disse, só vem, que eu vou te conduzindo. Ele arma a tenda ali naquele lugar e levanta de novo o altar, né, que ele tinha feito, invoca o nome do Senhor ali. E Ló ia com Abraão, verso 5, e também tinha rebanhos, gado e tendas. Uma parada aqui. Quem anda com gente abençoado e próspero é. Uau! Quem anda com gente sábio, cresce de sabedoria. Essa é a lógica. Abraão sai ali de Harã e ele começa a prosperar junto com seu tio. E chega aqui, nesse ponto da história, no capítulo 3, os dois estão muito ricos. Os dois têm muitos bens, têm muitos servos, né, à disposição deles, tem muito gado. E é aqui que vai acontecer, como diz a Mônica e os cariocas, a treta da bênção. Ter muito dinheiro também requer sabedoria, ter muitos bens, ser muito próspero, requer sabedoria para administrar, porque senão vai ter problema. Então, precisa ter essa sabedoria, né, para administrar. Então, o que a história vai contando aqui, eu quero que vocês leiam todos os versículos depois, né, para a gente não perder tempo aqui passando, vocês leiam todos, eu vou fazer o resumão aqui. O que aconteceu é que eles chegam ali, montam acampamento, eles estavam juntos, mas seus bens, né, tudo que cada um tinha era separado, estavam juntos, mas o que era de Abraão, o que era de Ló, era de Ló. E Ló tinha os seus pastores cuidando dos seus rebanhos, e os seus rebanhos, e Abraão da mesma forma.
E o que acontece é que vai dizer aí no verso 6, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. Por quê? Eram muitos os seus bens, tinha bens demais, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. A terra não tinha como sustentar todo aquele gado. Quando fala gado, fala de ovelha e de outros rebanhos também. Precisava de quê? Pasto. Precisava de quê? Água. E o que a palavra diz? Que lá também já habitavam os cananeus, já tinha gente ali também. Então o lugar estava super lotado. Tinha que ter pasto para o gado, para o rebanho de Abraão, para o rebanho de Ló. E aí vai dizer que então começa a treta entre começa aí, né, a confusão. Eu já estou falando igual vocês aí, ó. Começa a confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, Abraão, na sua sabedoria, homem temente de Deus, homem do coração manso, ele chama o seu sobrinho Ló e ele vai dizer, verso 9. Verso 8, disse Abraão a Ló, versículo 8, não haja contenda, briga entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Ele está dizendo, nós somos parentes que nos amamos, somos amigos, então não vamos deixar que nada estrague isso, porque isso é mais valioso. Esse é o precioso acima dos nossos bens, o nosso relacionamento. Então, para que isso não vire contenda, divisão entre nós, eu tenho uma proposta de fazer. E Abraão vai fazer essa proposta aqui no versículo 9, ele vai dizer, a casa está diante de ti toda a terra, então eu te peço que se aparte de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão, ele tinha o direito de escolher. Ele tinha o direito de despedir Ló como ele quisesse. Ele era o senhor ali, ele era o líder, ele era o patriarca, o chefe. Mas ele disse de forma generosa e sábia, preservando essa amizade, esses laços de comunhão do seu parentesco com o seu sobrinho. Olha, pode escolher. Eu te dou o direito que é meu, eu passo para você. Escolhe aí. O que você quiser é seu. E se você for para um lado, eu vou para o outro. Além dessa generosidade, a gente pode ver aqui a fé testificada desse homem mais uma vez. Sabe por quê? Ele dizia em si mesmo assim, qualquer lugar que eu for, eu já sou abençoado por Deus. Eu não preciso olhar nem para a direita nem para a esquerda. Por onde eu estiver, o Senhor é comigo. E Ele me abençoará. Esta é a nossa fé. Não importa qual seja a situação. Não importa por onde caminhemos, não importa qual for o apuro que a gente passe, se nós somos dele e ele é nosso Deus, o nosso Senhor, já somos abençoados. Onde estivermos fazendo o que for, ele é a nossa bênção, ele é o nosso abençoador. E Abraão assim fez e diz que logo levantou o rosto, olhou para uma direção, junto das águas do Jordão, para o lado de Sodoma, e ele olha e fala, aquilo ali tá bom demais, aquela terra ali é fértil, tá à beira de água, não tinha problema, não era de pasto, de água, ali tá verde a campina, ali tem água, é para lá que eu vou. Ele então olha pela misericórdia, eu li aqui misericórdia, desculpa, eu li que aí a Kátia escreveu misericórdia e eu falei misericórdia. Ele escolheu pelas vistas, ele levantou os olhos e viu. E escolheu pela aparência, ali tá bom demais. Mas olha o que o versículo 13 vai dizer aí. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele escolheu essa terra antes de ser destruída, porque lá na frente a gente vai ver que vai se acabar tudo. Mas ele olhou pela aparência. E aqui fica para mim e para você uma boa aplicação. Em 2 minutos, Mônica! Uau! Uma boa aplicação. Abraão vai levantar o rosto como Ló, mas ele vai levantar para ouvir o Senhor dizendo, esta terra eu te darei, caminha com ela, por ela, comprimento e largura, porque ela será tua. Ele foi, olhando para o Senhor. Então fica para mim e para você. Antes de olharmos as aparências aí, busquemos o que é do Senhor, porque Ele sabe que é melhor para mim e para você.
Eu te agradeço por estar comigo nessa viagem eletrizante até aqui. Tem muito mais para a gente ir adiante aqui, encerrando o capítulo 13, na próxima aula, partindo para o 14. Vamos juntos, com a graça de Deus, se o Senhor nos permitir. Muito obrigada pela sua companhia e agradecemos a Deus, porque esta companhia é a verdadeira preciosa de toda a nossa jornada, da jornada de Abraão, da minha jornada e da sua jornada, até onde ele há de nos conduzir em bênção. Boa noite a todos, até a próxima, e eu amo estar aqui com vocês.